Olá, meu nome é Kaique, eu sou piloto de Física e eu vou resolver um exercício do livro 2, edição 2019, frente 3, capítulo 8, página 255. É o exercício 22 da UFES. Nesse exercício ele fala assim: utiliza-se um espelho côncavo para projetar sobre uma parede a imagem de uma lâmpada aumentada 5 vezes. A lâmpada está distante 1,2 metros da parede. Então vamos ver aqui as informações que a gente consegue tirar desse enunciado. Primeira coisa é que o espelho é côncavo, certo? A segunda coisa é que ele fala que o espelho é utilizado para projetar. Se ele é utilizado para projetar, isso significa que essa imagem é real. Então isso dá pra gente que o pelinha tem que ser positivo, certo? E aí ele fala também que a imagem é aumentada em 5 vezes e que a lâmpada está distante 1,2 metros da parede. Bom, a gente tem uma lâmpada como objeto, a gente tem uma imagem que é real, então um objeto real e também uma imagem real. Como essa imagem está sendo projetada na parede e a lâmpada está a 1,2 metros da parede, esse 1,2 é a distância entre o objeto e a imagem. Então isso daqui vai medir 1,2 metros. E aqui, bem aonde está essa imagem, é aonde está a parede. Aqui a gente tem o nosso espelho. E aí na A ele pergunta qual é o raio de curvatura do espelho e na B a posição da lâmpada em relação ao espelho. Se a posição da lâmpada em relação ao espelho é o P, certo? Para resolver a gente tem que saber que o raio de curvatura é igual ao dobro da distância focal. Então, por exemplo, se a gente tem um espelho aqui, se aqui é a nossa distância focal, mais ou menos aqui o dobro, mais ou menos aqui, vai estar o centro de curvatura, né? Isso aqui é só um exemplo, mas sempre o centro de curvatura vai ter que ser igual ao 2 vezes o foco. E aí centro de curvatura e raio de curvatura é a mesma coisa. Então, para resolver, a gente tem o que de informação? Primeiro, que o espelho é côncavo, P' é positivo, o aumento é 5 e P menos P' vale 1,2, né? Porque o P' é essa distância daqui até aqui, o P é daqui até aqui, esse daqui menos esse vai me dar essa distância, que é a distância entre eles, de 1,2 metros. De equação eu tenho aqui então o que? O aumento e essa relação entre o P e o P'. Então eu coloquei aqui todas as possibilidades do aumento e o único que aparece o P e o P' é esse cara aqui. Então a primeira alternativa que a gente tem é utilizar esse cara aqui como o aumento. Então eu coloquei ele aqui, substitui os valores e no lugar do P', eu coloquei que P' é igual a 1,2 mais P. Né? Passei o P para cá, substituí ele aqui e me deu isso. 1,2 menos P sobre P é igual a 5. Multiplicando em cruz, a gente vai ter 5P igual a 1,2 menos P. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que o P vale 0,2 metros. Então agora a gente já tem a P igual a 0,2 metros. Para a gente encontrar então o raio de curvatura, a gente precisa encontrar o foco para poder utilizar isso daqui. Então a gente tem o que? Aumento, o P e a gente quer a distância focal. Por isso que a gente vai utilizar essa outra forma aqui para o aumento. A gente tem o aumento, a gente quer a distância focal e a gente já tem um P'. Então a gente só tem uma incógnita com essa equação. Então eu coloquei lá, substituí os valores, 5 e 0,2, multipliquei em cruz, 5F menos 1 igual a F. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que a distância focal tem que ser 0,25. E é positivo, né? Porque é um espelho côncavo, então a distância focal tem que ser positiva, então bateu. Como o raio de curvatura tem que ser o dobro da distância focal, se a distância focal é 0,25, o raio vai ter que ser meio metro. Então a resposta o raio de curvatura vale meio metro e a posição da lâmpada em relação ao espelho vale 0,2 metros.